Joseph Ratzinger, que o mundo viria a conhecer como o Papa Bento XVI, ele foi, sem dúvida, uma das mentes mais brilhantes e, ao mesmo tempo, mais complexas da Igreja nos últimos séculos. Um verdadeiro gigante da teologia, cujo pensamento moldou gerações. Mas ele também foi uma figura cheia de contrastes, de um peso intelectual imenso. E olha, para a gente ter uma ideia dessa complexidade, basta olhar para os apelidos que ele recebeu. De um lado, era chamado de o Mozart da teologia, sabe? Uma referência à sua genialidade, à clareza, à harmonia do seu pensamento. Do outro, o Rottweiler de Deus, um apelido que ele ganhou como o guardião rigoroso da doutrina. Então fica a pergunta: quem foi Joseph Ratzinger, afinal? O intelectual refinado ou o defensor inflexível da fé? Ou será que os dois? Para a gente tentar desvendar essa figura, vamos percorrer 6 momentos-chave da vida e do pensamento dele. A gente começa com sua juventude em meio à guerra, passa pelo seu papel fundamental no Concílio Vaticano II, depois sua longa fase como guardião da fé, a grande batalha intelectual que ele travou contra o relativismo, o seu papado bem particular e, por fim, o seu gesto mais surpreendente de todos. Vamos lá. A história dele começa na Baviera, na Alemanha, bem no meio de um dos períodos mais sombrios do século XX. E essa época, como vamos ver, forjou a visão do mundo dele para sempre. Ratzinger nasceu em 1927, numa família católica que se opunha abertamente ao nazismo. O jovem Joseph viveu o horror da guerra na pele. Com só 16 anos, ele foi forçado a se alistar no exército alemão. Essa experiência com o regime totalitário, com a miséria humana, marcou profundamente a teologia dele. Depois da guerra, a carreira académica dele foi, assim, meteórica. Ele foi ordenado padre em 51 e apenas 2 anos depois já era doutor em teologia com um trabalho brilhante sobre Santo Agostinho. E agora a gente já avança um pouco no tempo para o momento em que esse jovem e promissor teólogo se torna uma peça central num dos eventos mais transformadores da Igreja Católica moderna. No Concílio Vaticano II, aquele grande evento que tentou abrir as janelas da Igreja para o mundo moderno, Ratzinger era um dos periti, os peritos teológicos. E o curioso é que, naquela época, ele era visto como um progressista, alguém que queria, nas palavras dele, trazer um frescor para o Evangelho novamente, ajudar a Igreja a dialogar com a cultura da época. Essa imagem inicial contrasta e muito com a que viria a definir a sua carreira mais tarde. E é aqui que a trajetória dele dá uma virada fundamental. A agitação social e as crises teológicas do final dos anos 60 o levaram para uma missão completamente nova e que definiria a sua vida. As revoltas estudantis de 1968 o chocaram profundamente. Ele passou a ver um perigo real na dissolução da verdade, da autoridade. Essa mudança de perspectiva culminou em 1981, quando o Papa João Paulo II o nomeou para chefiar a Congregação para a Doutrina da Fé, o antigo Santo Ofício, e ali ele ficou por quase um quarto de século. Foi o principal árbitro doutrinário da Igreja, papel que lhe rendeu aquela fama de defensor rigoroso e o consolidou como uma das figuras mais poderosas do Vaticano. Ok, mas qual era, então, a grande batalha intelectual que ele travou a partir dessa posição tão poderosa? O que ele enxergava como a maior ameaça para a fé, e até para a própria razão, no mundo moderno? O grande adversário intelectual dele era o que ele batizou de ditadura do relativismo. Para ele, essa ideia de que não existe uma verdade objetiva, de que toda opinião é igualmente válida, isso não era liberdade. Era, na verdade, uma nova forma de tirania. Uma tirania que deixou o ser humano perdido, à mercê dos seus próprios caprichos, das modas ideológicas, sem nenhum chão firme para pisar. E a resposta dele para essa ditadura foi um apelo muito forte à união entre fé e razão. Ratzinger argumentava que uma precisa da outra. Uma fé que ignora a razão pode virar puro sentimentalismo, ou pior, fanatismo. Por outro lado, uma razão que se fecha para a fé, para o mistério, acaba se esvaziando, levando ao niilismo, à perda de sentido. Ela simplesmente não consegue responder às perguntas mais profundas da vida. Mas, no fundo mesmo, essa luta intelectual toda tinha um foco só. Como ele mesmo disse, o verdadeiro tema da Igreja é Deus. Ele acreditava que o grande drama do Ocidente era o esquecimento de Deus, uma espécie de amnésia coletiva que deixava a nossa cultura à deriva. Todo o projeto dele foi uma tentativa de colocar a questão de Deus de volta no centro do debate. Em 2005, esse intelectual de primeira linha foi eleito Papa, assumindo o nome de Bento XVI. Mas, mesmo no trono de Pedro, ele nunca deixou de ser quem era na sua essência, um professor.
E quer uma prova disso? O projeto mais emblemático do pontificado dele não foi uma reforma administrativa nem nada do tipo. Foi um livro. Na verdade, uma trilogia. Jesus de Nazaré. Nessa obra monumental, ele tentou reconciliar a análise histórica da Bíblia com a figura de Jesus da fé da Igreja. Foi a obra da vida dele, a expressão máxima do teólogo que virou pastor e que queria mostrar que acreditar é um ato razoável. E tem uma pequena história que revela muito da alma de mestre dele. Um assessor contou que, ao preparar uma viagem do Papa, apresentaram a ele a lista de discursos que seriam escritos pela Cúria. Bento XVI aprovou tudo, mas quando chegou na homilia da missa principal, ele disse: "A homilia não. A homilia pode deixar que eu faço." Para ele, pregar e ensinar era o coração do ministério, uma coisa pessoal que não dava para delegar. Mas claro, o pontificado dele não foi só académico. Ele enfrentou crises gravíssimas que abalaram a Igreja. Na crise dos abusos sexuais, por exemplo, ele foi o primeiro Papa a se encontrar com vítimas e a pedir perdão publicamente. Diante dos escândalos financeiros no Banco do Vaticano, ele iniciou reformas importantes para promover a transparência. E no diálogo interreligioso, apesar do empenho, ele também enfrentou polémicas bem complicadas. É irónico pensar que um homem que viveu uma vida de palavras, de argumentos, de livros, deixaria sua marca mais indelével na história com um ato de silêncio e de humildade. Em fevereiro de 2013, Bento XVI chocou o mundo ao anunciar que iria renunciar. Foi um gesto de uma magnitude histórica, imensa. Fazia quase 600 anos que um Papa não renunciava voluntariamente ao cargo. E a justificativa dele foi de uma clareza e racionalidade impressionantes. Com a consciência de que suas forças físicas e mentais estavam diminuindo, ele declarou que renunciava em plena liberdade e pelo bem da Igreja, porque já não tinha o vigor necessário para governar. Foi o ato final do professor, um reconhecimento lúcido da realidade, da fragilidade humana, colocando a instituição acima da própria pessoa. E assim, a questão permanece. Não é? Joseph Ratzinger foi o professor que dedicou a vida a defender a razão na fé? Foi o pastor que tentou guiar a Igreja em meio a tantas tempestades? Ou foi um reformador inesperado, cujo ato final de renúncia talvez tenha mudado o papado para sempre? Talvez ele tenha sido tudo isso. Uma mente brilhante cujo legado, tanto nos seus escritos quanto nos seus silêncios, vai continuar a ser debatido por muito, muito tempo.